Falando de História. Olá a todos e bem-vindos ao episódio número 64 do podcast Falando de História. Eu sou Paulo M. Dias e comigo está, como é costume, Rogério Luís Jesus. Neste episódio retomamos a viagem até ao século XVI, que iniciámos no nosso episódio 62, para falar da Reforma Protestante e da Contra-Reforma Católica. Não é assim, Roger? Mas, concretamente, onde é que ficámos neste nosso primeiro episódio? O primeiro episódio desta nossa saga foi dedicado ao início da Reforma a partir da figura de Lutero. Vimos o estado da cristandade europeia no século XV e nos inícios do XVI, o que levou Lutero a rebelar-se e de que forma é que teve sucesso nisso, acabando por criar uma nova igreja distinta da de Roma, com diferentes práticas, a que chamamos luteranismo. Mas antes de avançar e aproveitando para enfurecer um bocadinho de Lutero, falando daquilo que são as nossas indulgências, sim. Queremos agradecer aos nossos patronos, que permitem que nos dediquemos mais ao podcast e que tenhamos uma edição de maior qualidade, pelo menos é o que nos parece, com o nosso Marco António aqui ao serviço. Diz olá às pessoas, Marco. Ok, olá às pessoas, Marco, mas tem algum outro Marco António que não esteja de serviço, é isso? Não, pelo menos neste episódio não, mas isso é outra conversa, Marco. Depois falamos depois da gente. É melhor então depois falarmos. Exato, Sim. Ok, está bem. Olá às pessoas, Marco. E já sabem que se quiserem juntar é só seguir o link na descrição, que não é mais nem menos do que patreon.com/falandohistoria. Mas regressando então à Alemanha do século XVI, porque Lutero era aí apenas a ponta do iceberg desta reforma protestante, porque o protestantismo, essa cisão no seio da cristandade, vai multiplicar-se e dar origem a muitos outros ramos. Exatamente, e isso mostra também, em certa medida, a vitalidade da religião cristã e como as próprias sociedades dessa época não são estanques, não estão paradas no tempo, sobretudo na Europa Central, onde o recorte político e as divisões administrativas, digamos assim, vão de certo modo facilitar que haja tanta diversidade. E é desta mesma diversidade de que vamos falar hoje neste nosso episódio. Mas com tanta diversidade, com tanta escolha, por onde é que queres começar? Se estivermos a olhar para a Alemanha, de onde acabamos então o nosso último episódio, descemos o olhar até à Suíça, ou melhor até à Confederação Helvética, como lhe chamamos hoje, porque é aí que muita coisa vai acontecer nesse período. A Suíça desse tempo era já uma confederação que se tinha tornado independente do Sacro Império Romano-Germânico, já no século XIV, apesar de haver ainda, muitas tensões com o Império e do Império não reconhecer totalmente a autonomia dos cantões. Isto é, o equivalente às províncias, aos distritos, se quisermos simplificar. E quem vamos destacar para já é a figura de Ulrich Zwingli, ou em português Zwinglio, nascido em 1484, curiosamente no mesmo ano de Lutero, que era um padre em Glarus, ou em português Glarona, no leste da Suíça, que tinha estudado teologia em Basel, Basileia, e é por volta de 1515 que começa a questionar os ensinamentos da Igreja no que diz respeito ao culto dos santos e da forma de se rezar. Ele era profundamente avesso à ideia de mercantilizar a guerra, porque neste período os cantões suíços vendiam os seus serviços como mercenários e os soldados suíços e os seus grupos de ordenanças, isto é, os corpos mistos de arcabuzeiros e piqueiros, no revivalismo das falanges da Antiguidade Clássica, eram temidos por toda a Europa e contratados por potências tão diferentes como a França, ou a Espanha ou até os diversos senhorios em Itália. Ele próprio, Zwinglio, acompanhou um grupo de mercenários da sua cidade na Batalha de Marignano, em 1515, onde os suíços foram completamente derrotados pelos franceses. E como é que Zwinglio se vai destacar? Também se revolta contra estas ideias mais clássicas da Igreja de Roma, como o culto dos santos e as indulgências, tal como tinha feito Lutero? Por muito estranho que pareça, sim, esses vão ser os pontos centrais do seu discurso, que acontece praticamente ao mesmo tempo de Lutero, o que já levou também a muitos debates sobre se Zwinglio seguiu Lutero ou se fez tudo por iniciativa própria. O que é certo é que são movimentos paralelos. Ele consegue impedir que as indulgências sejam vendidas na sua região, com a conivência e o apoio do bispo de Constança, o que mostra que estes assuntos já eram amplamente debatidos e que, lá está, não surgiam do nada. E com o passar do tempo a sua influência vai crescer consideravelmente, sobretudo quando concorre para padre da igreja de Grossmünster, em Zurique, a mais importante igreja da cidade e que precisamente ganha o lugar em 1519. A partir daí vai começar a pregar somente com base no texto bíblico, sem recorrer a todos os que já tinham escrito sobre o texto bíblico, nem sobre as suas interpretações.
Portanto, ele aí seguia a mesma ideia de Lutero, a ideia da solo scriptura, isto é, só contava a escritura, a pureza do texto, o que ele acreditava ser a pureza do texto. E ao longo dos anos seguintes ele vai conseguir reunir à sua volta um grupo muito alargado de seguidores que começam a tecer críticas à Igreja de Roma, até que finalmente, em 1522, veio o seu grande momento quando, na primeira sexta-feira de Quaresma, o dia de jejum, um grupo dos seus seguidores recusa fazer jejum e, na realidade, organiza um glorioso banquete com salsichas. Que só por acaso não era patrocinado pelo nosso amigo do podcast que conhecemos na conquista otomana de Constantinopla, o cardeal Isidoro. Não. Era outro. Bom, mas quem diria que seriam salsichas o início de um movimento revolucionário em Zurique? Sim, é uma coisa bastante sui generis, digamos assim. O certo é que estes comedores de salsichas foram presos e julgados, e Zwinglio tratou da sua defesa, argumentando que o jejum não está referido na Bíblia e que por isso não devia ser norma, não devia fazer parte do normativo. E isso era precisamente o que o grupo queria. Ou seja, queriam que o jejum fosse debatido legalmente. E depois de muito debate, os argumentos de Zwinglio foram aceitos pelo Conselho, isto é, o equivalente a um Conselho, à Câmara Local, não é? E o jejum então foi abolido. Só que, se pensarmos bem, isto era um abalo sísmico na estrutura da Igreja, porque tínhamos as autoridades civis a regularem questões religiosas com base na doutrina da sola scriptura. Ou seja, lá está, de que só contava o que estava na Bíblia. Bom, e realmente uma reviravolta inesperada provocada por salsichas. Mas foi nesta altura que Zwinglio se foi impondo? Zwinglio e não só. Nesse mesmo ano de 1522, conseguiram que um comitê com representantes do concelho da cidade obrigasse a que todos os sermões do clero monástico, ou seja, os monges, não é, fossem apenas baseados na Bíblia, sem recorrer então à escolástica, os tais escritos e os estudos já conhecidos sobre o texto sagrado. E o objetivo seguinte foi abolir o celibato sacerdotal para que os padres pudessem casar, o qual, obviamente, foi negado pelo bispo. Mas os dados, na realidade, já estavam lançados e não havia nada a fazer. Zwinglio e o seu grupo vão conseguir que muitas das questões em aberto sejam debatidas publicamente nas chamadas discussões de Zurique, organizadas então pela Câmara Local. Houve 4 destas discussões, entre 1523 e 1524, mas, enfim, tiveram pouco efeito, até que finalmente, em junho de 1524, a Câmara decide avançar para uma reforma mais radical das práticas da cidade. Todas as imagens de santos ou de devoção são removidas e destruídas, incluindo crucifixos, pias batismais, velas, os próprios órgãos musicais, enfim, tudo o que fosse considerado alvo de culto, porque isso era visto como uma invenção que estava fora da Bíblia e que levava a um desviar da verdadeira fé. E em abril de 1525 abole-se também a própria missa e o seu ritual, que é substituída apenas pela pregação. A própria consagração da hóstia e a comunhão era trocada por um partir de pão e pela partilha do vinho, mas tudo simbólico, apenas como lembrança do ato. E realmente era então bastante mais radical que Lutero, que mesmo assim mantinha a missa. Sim, muito mais. Há, claro, pontos de contacto, por exemplo, a crença na doutrina da sola fide, ou seja, de que a salvação é feita apenas pela fé, mas Zwinglio prestava grande atenção à forma correta do culto e à fidelidade, à lealdade a esses princípios e a sua ligação ao mundo político, porque era preciso haver um controle político e social sobre isso. E apesar deste radicalismo, as ideias e as propostas de Zwinglio vão acabar por espalhar-se rapidamente, imagino eu. Claro, por isso conseguimos seguir o rastro do iconoclasmo, isto é, da destruição das imagens religiosas e do culto, a espalhar-se pela Suíça fora. Em Sangal em 1525, em Berna em 27, Constança e Basileia em 29, Neuchâtel em 1530 e finalmente Genebra em 1535. E isto tudo enquanto o luteranismo também se espalhava pela Alemanha, mas já de uma forma mais consolidada. De facto, como eu disse, este episódio vai mostrar aos nossos ouvintes a muita diversidade religiosa cristã que emerge destes movimentos. Tanto que, em 1529, há o chamado Colóquio de Marburg, que junta grande parte dos cabecilhas destes movimentos reformadores, desde luteranos a reformistas suíços, com a presença dos próprios Lutero e Zwinglio, para tentar chegar a um consenso para, enfim, sarar estas divisões. Eles vão chegar a 14 pontos comuns, desde a salvação pela fé até à crença na Santíssima Trindade, mas vão afastar-se na questão da comunhão e no que representava a hóstia consagrada, porque segundo a doutrina de Roma, seguida por Lutero, a hóstia era literalmente o corpo de Cristo, transubstanciado, e Zwinglio via nisso uma impossibilidade. Portanto, ele não acreditava minimamente nisso. Portanto, nada feito nesta tentativa de união. Nada feito, mas amigos já mesmo. Eles perceberam que tinham pontos em comum
mas obviamente a divisão existia e por isso seguiram caminhos diferentes sem qualquer problema. A reforma suíça, como ficou conhecida, espalhou-se na ideia de que o pecado não podia estar presente nas comunidades e por isso era preciso vigiar e punir. Ora, uma das características deste movimento foi a ligação entre o poder civil e a religião, visto que era este poder político que ditava o modo de viver, de acordo, lá está, com o texto bíblico. No caso de Zurique, que era afinal o berço desta reforma, imagino que tenha havido também alterações no funcionamento da própria cidade. Outra coisa, obviamente, não seria de esperar, porque Zwinglio e os seus seguidores acreditavam na transformação destes locais como cidades piedosas. E além desta ligação entre o poder civil e religioso, temos a criação de, então, várias instituições que procuram regular esta ligação e regulamentar os comportamentos da população. Por isso, a criação do Ehegericht, um tribunal do matrimónio, que tratava de todas as questões relacionadas com o casamento, o sexo e a vida familiar, a criação do Sínodo, que controlava e disciplinava os religiosos, e os Profesai, que regulava a educação na cidade e os contínuos debates religiosos feitos entre a população numa, digamos assim, numa doutrinação constante que existia. Além disso, centralizaram-se todas as instituições de caridade e de assistência à pobreza, e a redistribuição de meios para os mais carenciados era feita centralmente pela cidade. Portanto, um controle muito apertado a mesmo todos os aspectos do cotidiano, mas que afinal acaba por ser bem sucedido. Não há qualquer dúvida que foi bem sucedido porque a reforma suíça chegou para ficar. Mas não de forma totalmente pacífica, visto que parte dos cantões suíços mantinham a religião católica sob a alçada de Roma, o que levou a vários conflitos armados, de onde destaque, por exemplo, a Batalha de Kappel, em 1531, onde o próprio Zwinglio participou e morreu em combate. Ora, isso apenas levou a que a Confederação percebesse que tinha de existir liberdade religiosa, chegando então a um acordo entre as partes. Mas como eu também já disse, a reforma suíça estava lançada e apesar dos inimigos de Zwinglio terem queimado o seu corpo e espalhado as suas cinzas, continuou a ser uma figura de culto, apesar da ironia, não é, deles serem completamente contra qualquer tipo de culto. Claro, claro. Bom, mas ainda só falaste da reforma suíça, que é apenas uma gota neste oceano reformista, tendo em conta que até já vendeste aqui o peixe aos nossos ouvintes de que há muito mais diversidade nestes movimentos. Disso não tenho qualquer dúvida. Uma coisa é os principais ramos da reforma. O luteranismo, a reforma suíça, o calvinismo e o anglicanismo, já lá chegarei. Mas para além destes há toda uma série de ramos paralelos que foram muitas vezes desvalorizados, que advêm da chamada reforma radical, que é um termo também ele um pouco polémico, porque a palavra radical pode ser interpretada hoje em dia no sentido de fanática, mas o que se entende é no sentido etimológico, ou seja, da origem da palavra, que vem do latim radix, que quer dizer ir à raiz, ou seja, à origem do cristianismo. E há muitos estudos e propostas de classificação destes ramos mais radicais. Aliás, é um debate muito longo e francamente aborrecido para os nossos ouvintes, porque funciona, como sempre tem de funcionar nestes casos, com uma checklist de características. E então que características são essas? Olha, os pontos que unem todos estes ramos são mais ou menos os seguintes. Primeiro, a crença que a verdadeira Igreja desapareceu há séculos e de que era necessário restaurá-la, ou seja, que a Igreja de Roma era ilegítima. Em segundo lugar, a de que há um fosso que separa a cristandade e o mundo normal e, por isso, as comunidades cristãs devem viver separadas. Em terceiro lugar, a de que a adesão ao cristianismo deve ser feita de forma voluntária e, por isso, a Igreja só pode ser composta por verdadeiros crentes, daí que rejeitam completamente o batismo feito na infância. E, claro, a crença na importância da vontade do ser humano e do seu esforço na salvação. E uma última característica é que estes ramos se opõem ao que chamaram a reforma magistral, ou seja, que é feita com o apoio das estruturas de poder, quer sejam príncipes, câmaras, poderes locais, ou central, ou qualquer ligação ao poder político. Então, mas na prática, de que ramos é que estamos exatamente a falar? Um deles são os anabatistas, que surgem no círculo de Zwinglio, pela mão de Konrad Grebel e Felix Manz, dois homens que acham que a reforma em Zurique está a demorar muito tempo e que poderia ser ainda mais radical, para tu veres. E o principal ponto que levantam é precisamente a validade do batismo feito na infância. Eles põem a questão em debate em 1524, mas Zwinglio e o seu grupo não vê qualquer mal nisso, o que leva, obviamente, então, a uma nova cisão.
em janeiro de 1525, quando um pequeno grupo é batizado, numa pequena cerimónia privada, dão precisamente origem ao que vem a ser chamado de anabatistas, que quer dizer batizados novamente. Ana vem do grego, que quer dizer novamente. Claro que vão ser perseguidos e expulsos de Zurique, mas isso só vai levar à expansão dos seus ideais. Aliás, como parece acontecer quase sempre com estes movimentos, não é? Tenta-se expulsar para controlar, mas acabam por expandir-se. Exatamente. Os primeiros cabecilhas do movimento acabaram por morrer nos anos seguintes. Félix Manz foi executado em Zurique em 1527, aliás, levado para o meio do rio Limmat, mãos e pés atados e lançado à água, já que ele queria ser rebatizado, havia de levar com água até se afogar. E Conrad Grebel morreu de peste no ano anterior, em 26, e enfim, muitos outros foram queimados vivos, acusados de heresia, mas estas irmandades, como viriam a ser conhecidas, lá se espalharam. E em fevereiro de 1527 definiram os artigos de Schleitheim, isto é, um conjunto de pontos centrais desta fé que uniam então estes novos ramos. Eles definiram então que a fé cristã era só para adultos e verdadeiros crentes, que a disciplina deve ser mantida sob pena de excomunhão, de que é necessário levar uma vida regrada e de acordo com os ensinamentos cristãos, sem pecados, e de que não pode haver qualquer ligação entre cristãos e qualquer órgão de poder local ou central, ou qualquer exercício de governo civil, ou sequer se pode recorrer à violência ou à guerra e que, portanto, também nunca se pode proferir um juramento. Portanto, o que temos aqui, ao contrário do que vimos para a reforma suíça de Zwinglio, é que não há qualquer relação entre a esfera religiosa e a esfera política. Nenhuma relação, que aliás é completamente proibida, como eu disse. Apelava-se à perfeição moral do cristão, sem lugar para qualquer dúvida, qualquer pecado. E estes eram os chamados anabatistas pacifistas, porque eles não se envolviam em quaisquer desses assuntos políticos, o que na realidade era problemático, porque criava comunidades completamente independentes que não reconheciam qualquer autoridade. Independentes, mas também presas fáceis, já que não se podiam defender. Claro, e por isso é que milhares foram perseguidos e mortos até finais do século XVI. Um dos seus líderes mais importantes foi Menno Simons, que criou o ramo dos Menonitas, também pacifista, a partir de 1536, que, aliás, até viria a dar origem à comunidade Amish, já no século XVII, que ganharia alguma popularidade do outro lado do Atlântico, já nos Estados Unidos da América. Quanto à comunidade que se instalou na Morávia, conhecida como Uteritas, por causa do nome do líder, Jakob Uter, é bastante interessante porque desenvolveram a prática de uma divisão de bens e propriedades, uma espécie de proto-comunismo que resultou até bastante bem, o que é muito irónico porque estas comunidades estavam a repor, de certa forma, a ideia inicial das comunidades monásticas da Alta Idade Média, ou seja, a ideia da Ordem de São Bento, ora et labora, reza e trabalha, mas desta forma com uma dimensão bastante maior. E todas estas comunidades de anabatistas estavam então retiradas, ou seja, impedidas de se relacionar com a vida secular, com a vida corrente do mundo? A ideia inicial era essa, mas, como podes imaginar, rapidamente se percebeu que era difícil e por isso acabaram por surgir alguns ramos que entraram, lá está, na vida política para ser melhor aceitos. Mas claro que começam também a aparecer ramos ainda mais radicais, que são os considerados ativistas apocalípticos, que pregam que o fim dos tempos está para vir e que a segunda vinda de Cristo está iminente, ou seja, o Apocalipse. Já falámos de alguns destes profetas do Apocalipse na primeira parte desta nossa série, como por exemplo a figura de Thomas Müntzer, mas deste período, vindo deste ramo anabatista, é preciso destacar a figura de Hans Hut, que pregava o fim do mundo, mas que não era preciso entrar em guerra porque Cristo estava para chegar e ficava tudo resolvido. Além de que ele achava de que era a reencarnação do profeta mencionado no livro de Ezequiel no Antigo Testamento. Bom, isso obviamente pouco lhe valeu porque ele acabou por morrer na prisão em 1527. Claro. Mas já depois da sua morte aparecia a figura muito carismática de Melchior Hoffman, que acreditava ser, também ele, uma reencarnação, neste caso do profeta Elias. E os seus seguidores ficaram conhecidos como os Melchioritas, advindo obviamente do seu nome Melchior. E é mesmo muita gente a encarnar ao mesmo tempo. Sim. Deviam até faltar vagas, mas como sabemos, e aqui é um spoiler um bocadinho evidente, o fim do mundo não chegou. Quer dizer, pelo menos para já. Pois, isso sabemos hoje em dia, não é? Mas naquela altura estes movimentos messiânicos, milenaristas até, eram muito comuns. E a cidade de Münster, na Alemanha, veio a ser o epicentro destas atividades apocalípticas.
porque em 1533 chegaram alguns padres melchioritas para pregar, com autorização do padre católico Bernard Rothman, que tinha alguma inclinação para o luteranismo. Mal ele sabia que, no início do ano seguinte, de 1534, já grande parte da população era anabatista melchiorita, atraindo ainda mais membros de fora. Isto levou a que o conde Franz von Waldeck, o príncipe-bispo de Münster, conforme explicámos a estrutura política do Sacro Império no último episódio, acabasse por pôr cerco à cidade numa aliança inédita entre católicos e luteranos para pôr fim a esta comunidade que acreditava que Cristo estava para chegar na Páscoa de 1534 e que chegaria ali mesmo, em Münster, que eles acabaram por apelidar de Nova Jerusalém. Isto quer dizer que a própria cidade muda completamente, controlada por crenças apocalípticas. Sim. Aliás, para já, a cidade passou a ser administrada por um conselho composto por melchioritas, que iniciaram uma série de reformas radicais. Todos os bens foram considerados bens públicos para serem redistribuídos publicamente, incluído a comida, sendo que as refeições eram partilhadas em público, comidas, enfim, em praças públicas, onde toda a gente se reunia, abolindo-se qualquer pagamento, visto que todos trabalhariam para a comunidade que acabava por providenciar tudo, de forma, claro, justa e igual para todos. Claro que todos os livros foram queimados, à exceção da Bíblia, bem como todas as imagens de culto, como, obviamente, é de esperar em todos estes movimentos reformistas. Mas enquanto estão entretidos a queimar livros, o cerco está a decorrer. Sim, o cerco está a apertar porque é isso que coloca a cidade sob grande pressão. E o líder melchiorita de então, Jan Matthys, que acreditava ser o profeta Enoch, foi morto num combate em abril de 1535 e foi sucedido por Jan Bocklessen, mais conhecido por João de Leiden. E é engraçado como nenhuma destas personagens encarna uma pessoa de menor valor ou menos conhecida, como um qualquer lavrador. Ora, este João de Leiden levou a que a ligação ao texto do Antigo Testamento fosse cada vez maior. Por exemplo, foi aprovada a reintrodução da poligamia, como aparecia na Bíblia, lá está no Antigo Testamento, porque 70% da população da cidade era feminina e eles viam isso com muitos bons olhos. Só que João de Leiden tomou 16 esposas, claro, obviamente, não é? E a coisa, obviamente, não correu bem e este vai até começar a intitular-se como Rei do Povo de Deus, até levando a crer que era a reencarnação do próprio rei Salomão. Mais uma reencarnação e desta vez muito interesseira, com 16 esposas. Mas apesar de todas estas crenças, não vão ser estas reencarnações, por mais fantásticas que sejam, que ganham batalhas. Como é que acaba por correr o cerco para os sitiados? Correu muito mal, porque o fim do mundo não veio. E eles, obviamente, nunca receberam qualquer reforço externo. Por isso, em junho de 1535, com a ajuda de informações de detratores, claro, fartos de estarem sitiados, as forças luteranas e católicas conseguiram entrar e tomar a cidade. João de Leiden foi preso e torturado, juntamente com mais 2 dos seus cabecilhas. A pele destes foi queimada e arrancada com ferros quentes, as línguas foram cortadas e foram ainda esfaqueados até à morte por uma multidão. Os corpos foram também deixados a apodrecer em 3 gaiolas, penduradas na torre da igreja de São Lamberto, as quais gaiolas, muito curiosamente, foram deixadas lá ao longo dos séculos e ainda hoje podem ser vistas. Claro que, obviamente, hoje em dia não são as gaiolas originais do século XVI. Mas, enfim, hoje em dia, 2023, quando estamos a gravar este episódio, as gaiolas ainda podem ser vistas como lembrança desse acontecimento histórico. Bem, uma punição bastante pesada e que deve ter sido muito dolorosa e que também terá servido de exemplo para causar até um impacto considerável. Sim, teve um impacto considerável para as comunidades de anabatistas, daí a afirmação de ramos mais pacíficos, retirados em comunidades isoladas, como aqueles que eu já falei, os menonitas. Além disso, surgem então outros ramos, como por exemplo os chamados espiritualistas, que têm uma dimensão muito mais mística, que veem a experiência com o divino como o ponto fundamental desta ligação religiosa. Temos, por exemplo, a figura de Sebastian Frank, que desenvolveu a teoria, em Estrasburgo, que só interessava a fé interior e que a ligação entre o ser humano e Deus era feita dessa forma e não com ritos ou com adorações. Claro que muitos outros apareceram, mas seguiam todos esta linha do misticismo e de que o intelecto humano era insuficiente para compreender a grandeza e a realidade da própria existência de Deus.
E fechamos assim este grupo dos radicais? Falta só falar dos evangélicos racionalistas, como alguns lhes chamam, onde se destacaram por rejeitar alguns dogmas mais clássicos da Igreja, bem como o próprio batismo infantil, enfim, tal como os anabatistas. Vale a pena falar brevemente de Miguel Servet, um médico espanhol, bem como de Giorgio Biandrata, um médico italiano, e ainda Francis David, um pastor calvinista, que recusaram o dogma da Santíssima Trindade. Isto é, o dogma muito antigo, a crença de que Deus são três pessoas numa só, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, acabando por negar também que Cristo era divino e humano ao mesmo tempo, e desta forma acabam por recuperar velhas heresias que tinham sido combatidas pela Igreja de Roma nos seus primeiros séculos de existência, como por exemplo no Concílio de Niceia, em 325, conforme falei na Miscelânea Histórica número 50, para quem quiser ouvir. E estes grupos antitrinitários dariam origem ao unitarismo, já algum tempo depois, com destaque para a Irmandade da Polónia, onde esta ideia se desenvolveu com muita força. E realmente estamos aqui perante muitas ramificações de um mesmo movimento. Sim, como eu tinha dito inicialmente, o que é preciso destacar é a diversidade de pensamento que existe neste período, com a criação de muitos ramos com alguns pontos em comum. E esta diversidade é muito interessante porque mostra como estes grupos radicais, que procuravam regressar a uma origem perdida do cristianismo, às comunidades iniciais, recriaram esta ideia de comunidade e de viver em comunidade, enquanto que separavam definitivamente a relação entre os poderes políticos e a própria Igreja, acreditando que a adesão à fé deve ser voluntária, o que levava a que existisse um clima de considerável tolerância religiosa para este período, não é? Estamos a falar do século XVI. E interrompemos brevemente o nosso episódio para apelar aos nossos ouvintes. Não é assim, Roger? Sim, o podcast Falando História é um projeto independente e por isso, se os nossos ouvintes quiserem apoiar-nos e contribuir para a manutenção do podcast, podem fazê-lo através da plataforma Patreon em patreon.com/falandohistoria. E claro, deixamos este link na descrição do episódio, onde podem encontrar toda a informação necessária e as vantagens de se juntarem à nossa comunidade. E agora, de volta ao episódio. E recuperando então o fio à meada, falaste destes grupos radicais, mas estamos bons de terminar. Ainda nem sequer falaste de Calvino ou da Igreja de Inglaterra. Pois, esses são os pontos que nos faltam ainda abordar neste episódio e para a história ficar, obviamente, completa. E por isso peço alguma paciência aos nossos ouvintes e que eles continuem desse lado para terminarmos então esta nossa viagem reformista. Passamos então para Calvino, que vai ser, aliás, uma figura muito relevante deste movimento. Sim, chegamos finalmente a João Cauvin, que nasceu em 1509 em Noyon, uma pequena localidade a nordeste de Paris, e que estudou precisamente naquela cidade, onde adotou o nome então de Calvino, uma forma mais clássica do seu nome, já que ele, enfim, estava no meio humanístico. E foi por volta de 1530, 1531, que se deu a sua conversão aos ideais protestantes, o que levou a que ele tivesse que fugir de França em 1534, quando o rei Francisco I inicia uma perseguição a esta população convertida. Ele fixa-se inicialmente em Basileia, na Suíça, onde vai publicar em 1536 uma obra central na sua teologia, chamada A Educação da Religião Cristã, Christianae Religionis Institutio, que era tanto um manual como um compêndio das crenças protestantes. E claro que isso só era possível porque Calvino escrevia quase 2 décadas depois de Lutero se ter revoltado contra as indulgências e, obviamente, tudo o que caía de veio. Ou seja, já havia muita experiência acumulada para o ajudar a escrever, já sabia mais ou menos o que é que tinha corrido bem e o que é que tinha corrido mal até esse ponto. Exatamente. Ou seja, não é uma obra que aparece do nada. E sobre a doutrina de Calvino, para já temos as questões normais já levantadas, a salvação pela fé, pelo texto bíblico, o fim da idolatria das figuras religiosas, mas temos um acrescente muito importante que é a crença na eleição e na predestinação. Isto é que Deus já tinha decidido quem salvaria ou não e que, portanto, todos os acontecimentos estavam já pré-determinados dentro do que era o plano, lá está, traçado por Deus. Mas isso não levanta questões sobre a atitude dos crentes, porque, no fundo, nunca se sabia se era verdadeiramente um eleito, porque apenas a crença em Deus sustentava isso. Mas misturava-se também com a crença de que, se uma pessoa se dedicasse ao serviço de Deus, era porque estava nos eleitos. E isso não levantava grandes questões sobre o livre-arbítrio. E isto até pode parecer à primeira vista algo um bocadinho estranho, mas na verdade são formas de sentir e de pensar muito próprias daquele período, que faziam sentido no seu contexto, como se comprova até pelo seu sucesso, e daí vermos que o calvinismo, como outros ramos do protestantismo,
ainda existem atualmente como doutrina religiosa. Nem mais, mas quanto ao nosso Calvino histórico, vai estar durante uns anos em Genebra, onde é convidado a participar na reforma religiosa da cidade, mas ele considera que não tem poderes suficientes para isso e por isso ele parte para Estrasburgo, onde vive entre 1538 e 1541. Mas acaba por regressar depois a Genebra, então em 41, onde se vai fixar, depois de ser convidado pelas autoridades a iniciar uma verdadeira reforma muito mais profunda e onde lhe garantem que são entregues todos os poderes solicitados. E é isso que ele vai fazer. A cidade tinha-se convertido ao protestantismo em 1535, como eu já tinha dito anteriormente, mas vai então estruturar-se de acordo com as ideias de Calvino, com 4 tipos de oficiais religiosos. Os pastores, responsáveis pela pregação, os anciãos, ou os presbíteros, responsáveis para vigiar a vida pessoal dos habitantes, os doutores, responsáveis para ensinar a doutrina, e os diáconos, para administrar a assistência pela população pobre, e porque todos sabemos que, obviamente, não havia necessidade. O número de igrejas reduziu drasticamente para apenas 3 paróquias, com 10 pastores, mas que celebravam sermões aos domingos, às segundas-feiras, às quartas e às sextas, com missas apenas em 4 alturas do ano, pela Páscoa, pelo Pentecostes, em meados de setembro, ou seja, mais ou menos no início do outono, e no Natal. E ainda com a imposição de uma catequese obrigatória para as crianças. Foi também criado um novo órgão, chamado Consistório, que tinha algum paralelo com as Inquisições Ibéricas, claro, com muitas aspas, tendo em conta que vigiava os comportamentos sociais e religiosos e reprimia os comportamentos desviantes com base, lá está, numa rede alargada de informadores, tal como a Inquisição também funcionava e como também já falámos no nosso podcast. Portanto, aquilo a que hoje chamaríamos tolerância zero. Tolerância zero relativamente a tudo. Os padrões éticos e morais estavam, poderíamos dizer, no máximo. Mas a ideia do consistório era realmente repreender os pecadores para os encaminhar para a vida cristã, porque não sabiam se aquele pecador era um dos escolhidos e se tal não estava destinado a ser corrigido por eles. Mas esta transformação é então feita com o apoio dos poderes locais, não é? Da administração da própria cidade. Claro, claro. É, aliás, uma parceria entre Calvino, os magistrados de Genebra, da cidade, e os pastores para tornar então Genebra uma comunidade devota e piedosa, não sem oposição, claro. Portanto, essencialmente uma PPP reformista. Sim, claro. Podemos, obviamente, olhar dessa perspectiva. Acabou por se regular, por exemplo, a roupa que se podia vestir e até os nomes que se podiam dar às crianças. Isto levou a muitas revoltas populares, porque se queriam proibir nomes mais ligados a santos ou a figuras de culto, como, por exemplo, o nome dos reis magos, Gaspar, Melchior e Baltazar, sem contar com a censura da imprensa e até da correspondência que chegava. Isto, claro, com o objetivo de verificar os hábitos e o dia-a-dia dos habitantes. E não deixa de ser curioso notar como um ramo, como referiste há pouco, encarnava todos os profetas e outro quer proibir até os nomes dos reis magos. Sim, completamente. Mas à imagem do que aconteceu com os outros ramos deste protestantismo, este também vai alastrar muito rapidamente. Alastrou para todos os lados, especialmente para a França, onde Calvino ainda mantinha uma ligação afetiva por lá ter nascido, não é? Ele viu-se envolvido num debate muito importante que envolvia os chamados nicodemitas, isto é, os protestantes que mantinham a sua fé em segredo enquanto levavam publicamente uma vida de católicos. E Calvino foi muitas vezes questionado se era legítimo esconder a sua fé para sobreviver, sob pena de ser morto. Aliás, como faziam, por exemplo, as comunidades, não é, de judeus sefarditas, os cristãos novos, em Portugal e em Espanha, que acabavam por esconder a sua própria fé. Mas neste caso concreto, Calvino disse muitas vezes, afirmou muitas vezes que isso não deveria ser feito. Era preciso assumir as suas próprias crenças, nem que isso levasse ao martírio, isto é, à morte. E isso levou a que muitos grupos espalhados por França se afirmassem, criando comunidades e igrejas, porque não era suposto esconderem-se. E estes grupos franceses passaram a chamar-se huguenotes, uma palavra cuja origem é ainda muito debatida, mas que poderá derivar da adaptação e da deturpação do termo suíço-alemão Eidgenossen, que tem o sentido de confederados. E é então também esta interpretação do próprio Calvino, de que as comunidades deveriam assumir as suas crenças, que leva a uma forte reação e perseguição por parte da coroa francesa. É precisamente isso, o que por sua vez leva a que a cidade de Genebra receba muitos refugiados e que cresça consideravelmente a partir da década de 1550. É também isto que leva Calvino a criar uma academia, em 1559, que permitisse a instrução e a formação de pastores que pudessem depois disseminar a reforma, o que, lá está, teve um impacto considerável
considerável nesta disseminação do calvinismo. E por causa disso tudo é que Genebra se tornou um modelo de referência dentro do mundo da reforma, sendo até tido um modelo a ser seguido pelos colonos ingleses que chegaram à América do Norte muitas décadas depois. E assim se percebe também o triunfo de Calvino e das suas ideias. Sim, basta perceber que depois de uma expansão repentina na década de 1520, o luteranismo ficou basicamente confinado a algumas regiões da Alemanha e o calvinismo se expandiu muito, apesar do próprio Calvino ser, em parte, pacifista, porque ele nunca defendeu que os reformados devessem pegar em armas e tomar o poder. Na realidade, defendia que as comunidades deviam florescer por si, em paz, o que levantou também grandes debates sobre o que deviam fazer se fossem atacados. E nisso Calvino dizia, como já disse, que em última análise seriam mártires pela fé. Claro que outros ramos do calvinismo foram surgindo e evoluindo, de onde os puritanos ingleses são um deles, ou por exemplo o escocês John Knox, que defendeu a ideia de que era legítimo tomar as armas para tomar o poder, o que acabou por acontecer na Escócia, como também já lá iremos. O calvinismo é então adaptado também aos locais, não é demasiado dogmático, ou seja, não está preso a um conjunto inflexível de crenças. Não, pelo contrário, essa é uma característica que garantiu o sucesso do calvinismo, é que se adapta facilmente. Há um conjunto de princípios centrais, mas depois a forma de aplicar pode ser diferente com ou sem presbíteros ou com ou sem consistórios. O que também é comum é a imposição de uma ética moral muito forte e de uma vida regrada e sem pecados que vai ser comum aos vários ramos que derivam daí. E parece-me que nos falta aqui apenas olhar para um outro espaço, um outro caso, que é além do Canal da Mancha, não é? Ou seja, o caso inglês. Inglês e não só, mas é inevitável falarmos, claro, do caso inglês, apesar da nossa viagem já ir muito longa. Mas podemos começar por olhar para a Inglaterra, que é um caso muito peculiar nesta rota da reforma protestante. Porque é desencadeada pela vontade de um rei, concretamente Henrique VIII, não é? Sobretudo isso. Mas é como vimos no primeiro episódio desta série, Inglaterra já tinha tido alguns movimentos reformistas, como o de John Wycliffe e os seus Lollardos, nos inícios do século XV. Mas é realmente uma reforma imposta de cima para baixo, esta, pelo rei, e tudo porque Henrique VIII precisava de um herdeiro masculino para o trono. O rei inglês tinha casado com Catarina de Aragão em 1509, mas infelizmente de 6 filhos, apenas uma sobreviveu, que viria a ser Maria I, mas naquele momento estava excluída da linha de sucessão porque era mulher. Como viu que dali não saía um herdeiro varão, homem, decidiu pedir a anulação do casamento ao Papa em 1527, o que foi prontamente recusado porque Catarina de Aragão era tia do imperador Carlos V, que tinha acabado de saquear Roma, e por isso o Papa estava de mãos atadas, e também porque punha em causa a autoridade do papado, que tinha autorizado o casamento e que Henrique VIII queria que fosse anulado sob desculpa de que essa dispensa para casar era inválida. Ora, depois da recusa, o rei inglês viu que a melhor forma era separar-se e tornar-se na mais alta figura da sua própria igreja, a Igreja de Inglaterra, e o corte dá-se em 1531. Senhor então da sua própria igreja, o casamento é facilmente anulado e casa com Ana Bolena, uma cortesã, que só lhe deu uma filha, que seria a futura rainha também Isabel I. Isto quer dizer que não há qualquer divisão moral ou teológica neste caso, como houve com as indulgências e Lutero. Há antes a vontade do rei em ser soberano das suas decisões, neste caso até um divórcio. Exatamente. Não há grande debate sobre indulgências, cultos dos santos. A separação é incentivada por 2 cortesãos que estavam mais ligados a círculos protestantes, que são Thomas Cromwell e Thomas Cranmer. Depois da separação é que se pensa, então, em que é que isso consistia, não é? Que é que haveria de ser alterado. E a primeira coisa que o rei faz é chamar a si a capacidade de dar títulos religiosos, nomear oficiais, enfim, e, claro, nomear também jurisdições da Igreja. Claro que isto não é feito de forma pacífica e há alguma resistência. E no meio disto tudo, Ana Bolena é acusada de adultério e traição e acaba por perder a cabeça, literalmente, e é substituída por Jane Seymour, que finalmente dá um herdeiro masculino ao rei, que viria a ser então Eduardo VI, o seu sucessor. Mas em termos de reforma propriamente dita, o que é que muda? Olha, entre 1536 e 1539, todos os mosteiros são fechados e todos os seus bens revertem para a coroa. Isto é uma das primeiras coisas que é feita. Mas Henrique VIII não era de todo um reformador como Lutero, Zwingli ou Oscar Calvino. Cromwell e Cranmer tentaram desenvolver mais as questões relativas ao culto das imagens ou do rito,
mas o rei não estava minimamente preocupado. As missas em latim continuaram, o culto das imagens religiosas e de santos continuou, e o rei muitas vezes bloqueou tentativas de se ir mais além, como a abolição do celibato ou das missas pelas almas do purgatório. E, portanto, estamos perante um rei a centralizar o seu aparelho estatal, de certa forma, não é? E que não queria enverdar por uma verdadeira reforma da Igreja. Ele acabou por casar mais 3 vezes, mas não teve mais filhos, e quando morreu em 1547, sucedeu-lhe então Eduardo, o sexto de seu nome, com apenas 9 anos. Ou seja, não vai reinar porque é demasiado novo, como aconteceu, por exemplo, com o nosso Dom Sebastião, que também era muito jovem quando subiu ao trono. Isto quer dizer que há, por isso, um período de regência. Claro, e aí então é que o verdadeiro protestantismo chega à Inglaterra e se instala, tendo em conta que, obviamente, a criança-rei é controlada por, lá está, setores mais protestantes, e dá-se a publicação de um livro de orações comuns, em 1549, em inglês, onde se abola então definitivamente o latim, mas mantém-se missas por alma dos mortos e até grande parte dos rituais. Já a destruição das imagens espalha-se muito rapidamente neste período e em 1552, a versão revista do livro de orações já excluía a referência do purgatório ou os separamentos religiosos e até a utilização de altares. Mas, como disseste, continua a haver alguma resistência a estas mudanças vindas de cima. Sim, há algumas rebeliões de católicos que lutam contra esta imposição da reforma, mas que são sempre abafadas. Claro que a coisa vai complicar-se em 1553 com a morte do jovem rei. E quem vai herdar a coroa não é nem mais nem menos do que, lá está, Maria I, a filha de Henrique VIII com a sua primeira mulher, Catarina de Aragão. E o problema é que Maria é uma católica de alma e coração e vai tentar reimpor o catolicismo, perseguindo e queimando protestantes a torto e a direito, e hoje em dia contabilizam cerca de 300 protestantes mortos durante o seu reinado, o que lhe deu o cognome de a Sangrenta, a famosa Bloody Mary. Além disso, casou com Filipe II de Espanha, o que punha em causa a própria independência da coroa inglesa. Mas enfim, isso foi tudo muito fugaz, porque morreu em 1558, ou seja, teve um reinado de apenas 5 anos, e a sua sucessora seria a sua meia-irmã, Isabel I, que governaria até 1603, isto é, durante 45 anos. E vai então ser Isabel I a reintroduzir a reforma protestante em Inglaterra. Sim, mas de forma muito peculiar. Ela retomou as medidas impostas durante o reinado de Eduardo VI e adotou uma política chamada de via média, ou seja, um compromisso entre as posições protestantes mais fortes e ainda alguma tradição católica. E era uma forma de tentar agradar a um grupo alargado, claro, dos seus súbditos. Ela manteve, por exemplo, os paramentos litúrgicos, as velas, os sinos, o ato do ajoelhar, o que era tudo considerado por muitos dos protestantes como vestígios do lixo papal, como eles lhe chamavam. E manteve também a estrutura organizada na figura dos bispos. Claro que do lado protestante, o anglicanismo defendia a doutrina da sola scriptura, da sola fide, enfim, da predestinação e do casamento dos religiosos. E Isabel vai governar, na realidade, com um punho de ferro, perseguindo não só católicos, e aqui é preciso notar que foram mortos perto de 200 católicos, e não foi por isso que ela foi conhecida como a Sangrenta, não é? Como a sua irmã, mas também os protestantes mais radicais foram atacados, tendo em conta que, segundo ela, contestavam esta via média. E estas perseguições levaram também à criação de novos ramos do protestantismo, onde é preciso destacar os peregrinos, os pilgrims, que iriam colonizar a América, procurando fugir do que eles consideravam à época um reino perdido. Mas apesar de tudo isto, o reinado bastante estável desta rainha vai contribuir para a própria estabilização da Igreja de Inglaterra. Em certa medida, sim. Só que, graças à repressão e ao abafar destes movimentos, ela acabou por adiar os problemas que viriam a surgir mais tarde no reinado do seu sucessor, o primo Jaime VI da Escócia e I de Inglaterra, que uniu as coroas, tendo em conta que Isabel morreu sem herdeiros. Aliás, o caso da Escócia é também interessante porque resistiu durante muito tempo à entrada do protestantismo, com a figura de Maria Stuart à cabeça, a famosa Mary Queen of Scots, herdeira do rei Jaime V, que acabou por ser presa por um golpe palaciano em 1567, encabeçado por John Knox, um calvinista, que eu já falei, que aprendeu muito do que sabia em Genebra. Maria foi exilada e acabou decapitada por ordem da sua prima, Isabel I de Inglaterra, e o seu filho Jaime acabaria por ser completamente educado num ambiente profundamente calvinista. O que acabava por ser bem diferente do que se passava em Inglaterra. Sim, sem dúvida. Aliás, pode-se dizer que, de certa forma, a Inglaterra de Isabel I é mais tolerante, e aqui com muitas aspas em cima, do que a Escócia de Jaime VI, que cria consistórios, como em Genebra, com a devassa da vida privada dos habitantes e dando início a uma caça às bruxas sem igual.
E estes modelos diferentes acabariam por entrar em choque com a União das Coroas, em 1603, mas enfim, já é outra história muito mais complexa e que deixamos por aqui. Bem, e foi realmente uma viagem muito grande e muito longa que fizemos hoje, que começou, como vimos, na Reforma Suíça de Zwingli, que passou pelos Anabaptistas e as suas reencarnações, pelos profetas apocalípticos derrotados em Munster e até Calvino e às mudanças nas igrejas de Inglaterra e da Escócia. Portanto, uma viagem que nos deixou estafados. Sim, completamente. E percebe-se que há uma complexidade muito grande em todo este processo, que acaba por ser, como nós também fizemos um bocadinho, simplificado. Isso não há qualquer dúvida. E daí que eu tenha dito várias vezes ao longo deste episódio que neste período há uma tremenda diversidade de pensamento e não uma reforma, mas várias reformas e muitas propostas. Estamos a falar de um período muito recuado, mas onde há uma riqueza de pensamento que muitas vezes é simplificado e mesmo assim eu próprio simplifiquei muitas das questões levantadas neste período, talvez até demasiado, caso alguns dos nossos ouvintes sejam especialistas em teologia. Mas foi realmente um movimento transformador na Europa e que haveria de ter uma resposta à altura com a Contra-Reforma Católica, que será então o assunto do terceiro e último episódio desta nossa série. E quais são então as sugestões de leitura para quem quiser saber um bocadinho mais sobre esta reforma mais alargada? Olha, para já mantém-se obviamente as últimas recomendações de leitura, sobretudo o livro de Carlos Eyre, o livro em inglês, Reformations, e adiciono um pequeno livro português, que é uma breve síntese, mas muito interessante, e, enfim, útil, lá está, para o nosso público que queira ler mais sobre o assunto em português, que é então um livro de Mafalda Ferran Cunha, intitulado Reforma e Contra-Reforma, publicado pela Quimera em 2002. E este último livro é de facto uma sugestão que já me acompanha desde a licenciatura, já que o li na altura e agora aproveito para o reler, já que até é bastante curtinho. E de resto, por hoje é tudo neste nosso segundo episódio da série dedicada às reformas protestantes e regressamos mais tarde então com um terceiro episódio dedicado, como disseste e bem, à Contra-Reforma Católica. Como de costume, quem quiser contactar-nos pode fazê-lo através do nosso e-mail, falandohistoriapodcast@gmail.com, e a edição de áudio é de Marco António. Até à próxima. Até à próxima. Falando de História. Querem então falar-me desse outro Marco António, alegado Marco António que vocês têm para aí? Se calhar é melhor ligar para um sindicato, não?